Olá pessoal, uma boa noite para todos. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é terça-feira, dia 14 de dezembro de 2021. Peço que dê o like ou dislike e aperte o sininho e em todas para receber a notificação do vídeo e me ajude a divulgar o canal e combater o obscurantismo, a mentira e a hipocrisia desse desgoverno. O assunto que estarei trazendo hoje é Bolsonaro e o cristofascismo brasileiro, relação cristianismo e política. Será que o Brasil hoje vive uma época cristofascista? Você está demitido. Bom, o termo cristofascismo a gente toma emprestado do doutor em teologia pela PUC do Rio de Janeiro e professor da Universidade Estadual Norte Fluminense, professor Fábio Pi. E antes da gente falar sobre o que é o cristofascismo, é interessante que a gente entenda o que é o fascismo. E aí, como sugestão, indico o podcast Papo no Auge, que na sua primeira temporada conversou com o professor Fábio Gentili, italiano, professor da Universidade Federal do Ceará, especialista em fascismo, que trouxe esse conceito aqui pra gente, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para esse episódio do podcast Papo no Auge. Mas o que é o fascismo mesmo? Bom, o fascismo é um regime autoritário com concentração total do poder nas mãos do líder do governo, e esse líder deveria ser cultuado e poderia tomar qualquer decisão sem fazer qualquer consulta prévia aos representantes da sociedade, né? Além disso, o fascismo ele defende uma exaltação da coletividade nacional em detrimento de outras culturas. Além de totalitários, né, governos fascistas objetivavam expandir território por meio de conflitos internacionais e, para isso, realizavam altos investimentos na produção de armas e equipamentos de guerra, além, né, da massificação do discurso populista tão em voga em governos totalitários, em governos fascistas. Mas o que é que o fascismo tem a ver com o conceito que a gente está trazendo hoje aqui do cristofascismo? O cristofascismo, segundo o professor e teólogo Fábio Pi, pastor também da Assembleia de Deus, o cristofascismo é uma teologia de poder autoritário, né? A união entre o bolsonarismo e o maquinário político sócio-religioso, cujo modelo de governança se baseia no fundamentalismo, que pratica o ódio aos diferentes, que se vale da linguagem cristã, do simbolismo cristão, acenando também para protestantes, para evangélicos, para católicos conservadores, né, tendo como base aliada aí líderes religiosos relevantes, como Edir Macedo, como Silas Malafaia, como Valdomiro Santiago, que tem uma base, né, robusta, relacionamentos robustos, e essas relações são o que o professor Fábio Pi chama de cristofascismo, propagado por meio dos discursos do presidente Jair Bolsonaro. E essa aproximação entre Bolsonaro e os evangélicos e católicos conservadores, segundo o professor Fábio Pi, se deve à falta de diálogo, à falta do debate público sobre religião, a religião aí estando mais presente nas decisões políticas, na intelectualidade, né? Esse discurso que foi muitas vezes relegado tanto pela esquerda como pela academia, né? Aí avessas ao discurso religioso. Bom, e diante do que a gente colocou aqui para você de forma muito breve e muito resumida, será que é possível dizer que a gente vive um momento, sim, cristofascista? Gente, o que é o cristofascismo? O termo cristofascismo foi criado em 1970 pela teóloga alemã Dorothee Solé para se referir às relações entre o partido nazismo e a igreja cristã no desenvolvimento do Terceiro Reich. Ela usou o termo para descrever segmento da igreja cristã que ela caracterizou como totalitários e imperialistas. Em 2020, ao lançar o livro Pandemia Cristofascista, na editora Recriar, o também teólogo
Fábio Pi, docente do Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais da UF, resgatou o termo, trazendo para o contexto brasileiro. O cristofascismo brasileiro é, segundo Pi, aliança entre igrejas cristãs e bolsonaristas para a implantação de um governo autoritário com características neofascistas e ultraliberais. Gente, eu quero advertir todos os cristãos, principalmente os evangélicos, sobre o fato de estarem sendo utilizados como massa de manobra para a implantação de ideologias nazifascistas, ou seja, o cristofascismo, no Brasil, quando são levados por pastores e líderes evangélicos inescrupulosos que, com interesse financeiro e ganância pelo poder, levam seus fiéis a apoiar esse desgoverno com tendências ideológicas nazifascistas. Para isso, quero mostrar algumas facetas do fascismo alemão de Adolf Hitler quanto ao uso da religiosidade para arregimentar as massas. Evidentemente que o cristofascismo não tem nada a ver com o verdadeiro cristianismo implantado por Cristo Jesus e praticado pelos seus apóstolos, que ensinou e praticou o verdadeiro amor, a misericórdia, a compaixão e o perdão, ao contrário desse desgoverno que usa apoio dos evangélicos para implantar o autoritarismo, a violência, o ódio, a perseguição aos adversários políticos. Quero mostrar as origens de Hitler com o cristianismo, que até porque Hitler era filho de pais cristãos católicos, contudo deixou de participar dos sacramentos e posteriormente apoiou o movimento cristão alemão, um movimento racista e antissemita que pretendeu fazer a fusão do nazismo e do cristianismo. Em seu livro Mein Kampf, significa minha luta, ele afirmou seguir os princípios do cristianismo. Antes do começo da Segunda Guerra Mundial, Hitler promovia o chamado cristianismo positivo, um movimento que expurgava do cristianismo todos os elementos do judaísmo e inseria ideais nazistas. O nazismo explorou a linguagem. Uma das principais características salientadas foi a presença de aspectos religiosos utilizados constantemente na política. Tanto palavras como estrutura de discurso se assemelhavam àquelas encontradas em textos sagrados, conferindo uma aparência sacralizada à propaganda nazista. São muitas as analogias com o cristofascismo alemão. Assim como Hitler, Bolsonaro utiliza jargões cristãos como parte preponderante de seus discursos, como o clássico
Conhecereis a verdade vos libertará. Assim como o ditador nazista ou brasileiro também participa de eventos promovidos pelas igrejas cristãs, relacionando-se com seus líderes e dentre suas estratégias para alcançar o poder e manter a sua imagem em alta se vale de seguidas conversões ao cristianismo. Assim como o nazismo tinha suas frases de efeito, o bolsonarismo também tem as suas frases de efeito. Vejamos algumas frases que se coadunam para uma melhor analogia. Bolsonarismo e nazismo. Primeiro, o nacionalismo forte. A frase de Bolsonaro: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Nazismo. Primeiro, nacionalismo forte. Frase de Hitler: Deutschland über alles, que significa em português Alemanha acima de tudo. 2. Desrespeito pelos direitos humanos. Frase de Bolsonaro: conosco não haverá essa politicagem de direitos humanos. Essa bandida vai morrer porque não enviaremos recursos da União para eles. Segundo, desrespeito pelos direitos humanos. 2.1. Frase de Hitler: o Holocausto é a solução definitiva para os judeus. 2.2. Frase de Hitler: o humanitarismo é a expressão da estupidez e da covardia. Terceiro, alto nível de sexismo. 3.1. Frase de Bolsonaro: jamais iria estuprar porque você não merece. Frase falada para a deputada federal Maria do Rosário. Terceiro, alto nível de sexismo. 3.1. Frase de Hitler: as massas são femininas e idiotas. 4. Religião e governo interligados. Frase de Bolsonaro: nós somos um país cristão, Deus acima de tudo. Essa história de Estado laico não é Estado cristão, e as minorias que se curvem. 4. Religião e governos interligados. 4.1. Frase de Hitler: sou e sempre fui um católico, sempre serei. 4.2. Frase de Hitler: quem disse que eu não estou sob a proteção especial de Deus? Frase de Hitler: acredito hoje que minha conduta está de acordo com a vontade do Criador, o Todo-Poderoso. 4.4. Frase de Hitler: eu sigo o caminho de Deus.
dita com a segurança de um sonâmbulo. 4.5 Frase de Hitler: hoje acredito que estou agindo de acordo com a vontade do Criador, o Todo-Poderoso. Ao defender-me contra os judeus, estou lutando pelo trabalho do Senhor. Agora, nós, os brasileiros, que prezamos pela democracia, temos que trabalhar para derrotar a extrema-direita com tendências fascistas do poder, que seja por impeachment ou através das urnas na eleição de 2022. Quero agradecer a todos que estão acompanhando os meus vídeos e peço que nos ajude a divulgar os vídeos, passando para outros, e peço também que deixe também o seu comentário. E até o próximo vídeo.